Pessoal, boa noite, tudo bem? Vinícius, estou vendo aí que você já está na nossa sala, tudo bem? Espera mais aí uns 2 minutinhos para ver se alguém mais entra, né? Para a gente iniciar aí o nosso conteúdo de hoje. Está me ouvindo, Vinícius? Ok. Acho que é isso, né? Então, vamos dar início aí a mais uma aula, né? Nosso conteúdo aí do curso de técnicas de contabilidade. Eu sou Mauro Fernando, eu sou instrutor do curso de técnicas de contabilidade aqui da Jumper Profissões e Idiomas. E hoje a gente está iniciando aí mais uma temática dentro da nossa sequência de conteúdo, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui a nossa apresentação da aula de hoje. Ok. Então vamos lá, né? Então, hoje, técnicas de contabilidade, aula de número 16, na página 58. Tá? Então, para quem quiser acompanhar aí na sua apostila, página 58. Tá? Só uns recadinhos aí para reforçar, né, antes de iniciar o nosso conteúdo. Não podemos esquecer que após, né, a nossa aula será disponibilizada aí a atividade, né? A atividade online que deverá ser respondida e encaminhada aí para que seja considerado também a sua presença, tá? Então, não pode deixar de enviar isso, beleza? Então, ó, a temática que a gente vai adentrar aí agora, dentro da contabilidade, são a questão dos regimes fiscais e tributários, né? Sobre impostos, taxas e contribuições. Essa temática, na verdade, ela está subdividida em três aulas, né? Então, a gente vai estar tratando de uma parte hoje, né? E nas próximas 2 aulas, a gente também vai estar dando continuidade aí dentro desse assunto, tá bom? Então, assim, regimes fiscais e tributários, os impostos, taxas e contribuições, né? Hoje a gente vai tratar especificamente dos impostos, taxas e contribuições federais, do âmbito federal ou da União, como a gente costuma falar, né? Quando a gente fala da União, a gente está tratando aí justamente de assuntos relacionados ao governo federal, né? Aquele governo lá que emana do presidente da República, né? E seus ministérios, e aí vai descendo aí a hierarquia até os serviços, benefícios, enfim, todos os programas de governo possam chegar até nós, cidadãos, tá bom? Mas a pergunta que eu faço aí, o que a gente dá para entender por impostos, taxas e contribuições? Na verdade, eu quero chamar a atenção para o seguinte, pessoal, ó, a gente, na verdade, vai ter um termo, né, que vai unificar esses termos, vamos dizer assim, que são o quê? São os tributos, né? Tributos, tá? Então vamos pensar assim. Quando a gente fala de tributos, a gente implicitamente poderá
estar falando de impostos, de taxas ou de contribuições. Tá bom? Então, é muito importante a gente saber diferenciar esses termos, tá? O tributo, na verdade, ele é o conjunto de todos esses pagamentos que nós fazemos aí ao governo, né? Vamos dizer assim. Tá? Então, a gente vai ter a figura do imposto, do tributo, né? E abaixo aqui a gente vai ter as divisões, que vai ser impostos, taxas ou contribuições. Tá? Então, é um primeiro termo que a gente tem que ter em mente. Tá bom? Certo? Mas então, para dar esse pontapé inicial, o que é tributo? O que a gente entende por tributo? Quando a gente ouve falar em tributo, o que vem à nossa cabeça? Né? Segundo aqui o nosso texto, os tributos são valores que devem ser pagos ao poder público. Então, veja bem, tudo aquilo que a gente, né, paga ao poder público, a gente vai chamar de tributo. Tá? Então, as características do tributo, que a gente, né, tem 3 características implícitas para a gente compreender essa questão do tributo. O que são essas características? São pagamentos obrigatórios, onde a população deve dar uma parte de sua renda para custear as atividades do Estado, né? Como operações de manutenção e desenvolvimento. Então, pessoal, os tributos, né? Então, como está aí bem colocado no nosso texto, é tudo aquilo que a gente paga para o governo, né? Para que ele possa, então, nos retribuir em forma, né, de benfeitorias, benefícios, serviços, né? Tudo aquilo que, enquanto a gente é cidadão, a gente anseia, né? Anseia do governo, né? Que é o quê? Uma boa educação, um bom sistema de saúde, um bom sistema de segurança, né? Então, tudo isso, né, o governo ele só vai poder oferecer isso aos seus cidadãos, né, se os seus cidadãos fizer o quê? Pagarem os seus tributos. Então, aí é aquela questão que às vezes a gente, como cidadão, a gente acaba ficando um tanto, vamos dizer assim, decepcionado, né, com a contraprestação aí que o Estado nos oferece diante da carga de todos os tributos que a gente paga, né, para a manutenção desse sistema aí. Mas a gente tem que entender que é preciso, né, enquanto cidadãos, a gente precisa tomar a consciência de que os nossos tributos, né, tudo aquilo que a gente paga através aí dos impostos, de taxas, de contribuições, é necessário para que possa movimentar, para que essa máquina governamental possa funcionar. Tá? Ainda que deficitariamente. Né? Hoje, o Brasil, na verdade, ele acaba tendo assim, um grande grau de sonegação de impostos, porque a gente tem uma carga tributária muito alta, né? Que pode chegar aí a torno de 37% do nosso PIB, ou seja, de tudo aquilo que o Brasil produz, 37% vai para o governo. Né? Então, isso é relativamente alto diante de tudo que é disponibilizado para a sociedade. Mas cabe nós, enquanto cidadãos, aí tomarmos consciência, né? Isso é uma questão aí, digamos, tem a questão da consciência cidadã e também tem a questão, não quero adentrar esse assunto, esse tema, né? A questão política, né? O brasileiro ele tem que repensar na hora de colocar os seus governantes, né? Ele tem que pensar, ele tem que conhecer aquela pessoa que ele vai eleger para representá-lo, né? Então, essa situação que a gente vive hoje, felizmente ela tem jeito, mas esse jeito depende da tomada de consciência de cada brasileiro, de saber escolher bem os seus representantes, beleza? Mas vamos voltar lá para o nosso assunto aqui, que o assunto não é política, né? Mas acaba que, de certa forma, o que a gente está tratando aqui não deixa de ser
é resultado das nossas escolhas políticas também, tá bom? Então vamos lá, né? Características aí do tributo, gente. Como é que eu posso caracterizar um tributo, né? Dentro da lei, se a gente for ler a lei lá do Código Tributário, onde ele traz aí o conceito de tributo, a gente vai perceber esses fatores aqui, ó, essas características do tributo, né? Ó, todos os tributos são sempre criados e regulamentados por lei. Ou seja, gente, todo tributo, né? Ou seja, todo imposto, toda taxa, toda contribuição, ela só pode ser cobrada do cidadão, né, do contribuinte, se houver uma lei que a crie. Sem lei, não existe tributo, tá bom? Então, essa é o primeiro ponto de atenção que a gente tem que ater na hora de reconhecer, né, um determinado tributo. Então, é saber se ela foi criada por uma lei, tá? Segundo, o seu pagamento é sempre feito em dinheiro, ou seja, não é possível usar outros bens como veículos, por exemplo, né? Então, ó, o tributo ele tem que ser pago em moeda corrente, tá? Tem que ser pago ali em dinheiro, né? Eu não posso, digamos, um exemplo, eu sou um agricultor, eu tenho plantações, né? E quando eu faço minha colheita lá, eu vou pegar, né, um determinado percentual lá daquela colheita, um exemplo da soja, né? Diz lá que eu vou pegar lá X sacas de soja, eu vou levar lá, digamos, na prefeitura para pagar o quê? Não vou nem dizer na prefeitura no caso da soja, não vou dizer do ITR, né? Que é aquele imposto territorial rural, né? Então, vamos supor que eu queira pagar o ITR do ano, eu vou pegar lá, né, 20 sacas de soja e vou levar lá no banco, né, para fazer a quitação desse imposto. É possível? Não, não é possível. A legislação ela é bem clara quando ela diz que ela tem que ser pago em dinheiro, em moeda corrente. Tá bom? Então, não esqueça disso. Em algumas ocasiões específicas, torna-se possível que a pessoa dê o seu imóvel para pagamento de tributos, no caso de não ter dinheiro para abater da dívida. Então, assim, isso é uma situação muito extrema, né? Eu, na verdade, consigo visualizar isso numa situação em que o Estado ele vai penhorar o bem dessa pessoa, né? A pessoa está com uma dívida, né, de tributos não pagos, e aí o Estado vai, põe em dívida ativa, executa e toma um bem, né, para cobrir aquela dívida. Mas, na verdade, o Estado, na verdade, não, ele vai pegar aquele bem e vai transformar em dinheiro, na verdade, né, porque aí ele vai leiloar, né, e com o dinheiro que está aquela dívida daquele contribuinte. Tá bom? E, ó, são 5 espécies de tributos, pessoal, tá? Quais são essas espécies? Aí a gente vai ter os impostos, as taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições para fiscais, né? Ó, pessoal, linhas gerais. O imposto vai ser tudo aquilo que vai incidir sobre o teu patrimônio, né? Geralmente ele vai incidir ali sobre o patrimônio, sobre a renda, né? Sobre o consumo, é isso? É um percentual que vai incidir sobre essas movimentações financeiras, né? Condiz aí com essas situações, patrimônio, renda e consumo. Né? E a gente vai ter um exemplo ali, vamos supor, no consumo, o ICMS, né? Sobre a renda, o imposto de renda, né? Sobre o patrimônio, a gente, digamos, tem o IPTU, né? Ele vai incidir sobre o patrimônio, né? Sobre ali o seu imóvel, não é isso? Então, sobre o patrimônio. Então, os impostos geralmente vão incidir sobre essas situações, né? As taxas, elas vão estar voltadas aí, voltada para custear, digamos assim, uma contraprestação do Estado. Né? Um exemplo que a gente vai ter aí, acredito que vocês já tenham percebido, aquela questão da taxa de iluminação pública, né? Hoje, as prefeituras elas são responsáveis pela manutenção, né, da iluminação pública aí do seu território, né, do seu município.
E se a gente observar, lá na nossa conta de energia, vai estar lá uma taxa chamada taxa para iluminação pública, né? Então, essa taxa é uma contraprestação de um serviço, nesse caso, né, que eu estou dando esse exemplo da prefeitura, né, sobre a contraprestação é a iluminação pública que eles fornecem à população, né, em geral. Digamos, se eu tenho que... Eu vou tirar minha habilitação, né? A gente sabe que para habilitação a gente costuma pagar algumas taxas, não é isso? Para quê? Para poder obter aquele serviço do Estado, não é isso? Então, isso são exemplos de taxas. Então, a taxa sempre vai ter ali uma contraprestação de algum serviço oferecido aí pelo poder público, tá? Contribuições de melhoria, né? A contribuição, ela também é semelhante à taxa, né? Ela também tem uma contraprestação do Estado, né? A sociedade. Porém, essa contraprestação, ela é em forma de uma obra, digamos assim, uma obra, e essa obra ela vai gerar, digamos, uma valorização imobiliária. Então, vamos supor que, de repente, eu moro numa rua que ainda é de terra, né? E a prefeitura, digamos, resolve asfaltar aquela rua e ela, para ajudar ali no custeio, digamos assim, ela vai instituir uma contribuição de melhoria, né? Então, veja que essa contribuição de melhoria, né, que no caso vai ser asfaltar ali aquela rua, ela, de certo modo, ela vai trazer uma valorização do imóvel, né? Se eu tenho um imóvel naquele trecho ali onde vai passar o asfalto, isso, de certa forma, vai trazer uma valorização para o meu imóvel, né? Então, isso é uma contribuição de melhoria. Empréstimos compulsórios, gente, são aqueles empréstimos que são obrigatórios. O cidadão não tem como dizer não, eu não quero emprestar. A situação que a gente tem esse empréstimo compulsório hoje é na situação dos bancos, né? Os bancos, eles têm que periodicamente fazer um depósito ali, né, do seu, digamos, do seu faturamento, né, das suas receitas, eles têm que fazer um depósito no Banco Central, né? Ou seja, isso é um empréstimo que ele faz, um empréstimo compulsório, é obrigatório, né? Para custear alguns fundos aí que garantem o sistema financeiro, vamos dizer assim. Então, os bancos são um exemplo bem claro dessa questão do empréstimo compulsório, tá? E as contribuições parafiscais. Contribuições parafiscais são contribuições que elas vão ter, digamos, um fim específico, né? Um fim específico aí para determinada atividade aí do Estado. Um exemplo que a gente vai ter aqui, existe alguns uns tributos, né? Chamado COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. É uma contribuição, tá? Que ela é parafiscal e ela é destinada, né, para o custeio lá da Previdência Social, né? A formação do seu fundo para que possa custear aí os benefícios também da Previdência Social, né? E por aí se vão, né? Então, todos esse catatal de impostos que a gente tem aí no Brasil, né, sempre vai estar atrelado a uma situação dessa. Então, a gente vai ter que analisar ali qual a finalidade, né, essas características, para dizer se aquele tributo é um imposto, se é uma taxa, se é uma contribuição de melhoria, né, se é um empréstimo compulsório ou uma contribuição parafiscal. Beleza, pessoal? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta aí? Podemos continuar? Pois não, Vinícius? Ah, tá certo. O Vinícius ali sinalizou que ele levantou a mão sem querer. Beleza, então podemos continuar, turma? Ok, né?
Então, aí deu para dar uma clareada aí sobre essa questão de tributo, gente, conceitualmente, né? Então, resumindo, ó, o tributo, né, é uma categoria ali de tudo aquilo que a gente paga para o Estado. Dentro desse conceito de tributo, a gente vai ter ali as subclassificações, né? Que são os impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições parafiscais. Tá, beleza? Tá entendido aí esse conjunto? Então, vamos adiante, né? Então, para começar aí, né, nessa aula de hoje, a gente vai estar trazendo aí alguns tributos de ordem federal, ou seja, foram instituídos aí por lei federal, tá bom? Pelo governo do Brasil, né? E que são aplicados aí, em sua grande maioria, a todo o território nacional, ok? Então, para começar, a gente vai ter aí, ó, o IRPJ, Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica. O que será esse imposto, gente? Vocês têm uma ideia aí desse imposto? Já ouviram falar do IRPJ? Quem já ouviu falar, por favor, põe um sim ou dá uma mãozinha, só para eu saber que vocês estão aí acompanhando. Ok, então vamos lá, né? O que é o IRPJ, gente? O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica é um tipo de tributação que incide diretamente sobre a arrecadação das empresas, né? Esse imposto, que é recolhido pela Receita Federal, conta com diferentes tipos de tributação, pelo lucro real, pelo lucro presumido e pelo lucro arbitrado. Então, pessoal, o IRPJ ele é um imposto, né, que é aplicado sobre o faturamento, ou sobre o lucro, melhor dizendo, né? Vai ser aplicado sobre o lucro obtido do negócio, né? Dependendo do regime tributário, que é aquilo ali, o lucro real, pelo lucro presumido, o lucro arbitrado, e aí também tem a figura do simples nacional. Esse imposto ele vai ser aplicado sobre o lucro apurado, tá? Apurou-se o lucro lá, né? Receita menos despesa, chegou no lucro, né? Deu X, aplica-se o percentual, né? O imposto de renda geralmente 15%, né? Sobre o lucro, né? Ou sobre a receita bruta, tá? Sobre a receita bruta, tipo no caso do Simples Nacional, ou sobre um lucro presumido, né? Que é a questão ali de aplicar uma alíquota de presunção de lucro para então se apurar a questão da alíquota do IRPJ, tá bom? Então, essas são as situações da aplicação do IRPJ, né? E qual é o objetivo desse imposto, pessoal? O imposto de renda, ele é um principal tributo em arrecadação no país, tem o objetivo a redistribuição da receita acumulada para o financiamento de políticas públicas. Em outras palavras, isso quer dizer que dedicamos uma parte do que ganhamos ou do que faturamos com as nossas empresas para contribuir com o governo, né? Com os valores arrecadados, o governo aplica os recursos em serviços destinados à sociedade, tais como educação, saúde, obras, infraestrutura e assim por diante, né? Então, assim, gente, o imposto de renda ele é um dos principais, uma das principais fontes de arrecadação do governo para poder financiar aí financiar o que o governo nos oferece, né? Então, o imposto de renda é um dos principais. E quem paga esse imposto de renda, né? Esse imposto de renda, pessoal, ele é pago por toda pessoa jurídica, ou seja, toda empresa, né? Toda empresa que visa lucro, tá? Vai estar aí, vai ter que pagar o imposto de renda, tá? As pessoas jurídicas consideradas segundo o seu estatuto como sendo sem fins lucrativos poderão ser isentas ou imunes ao pagamento do IR. Então, assim, dependendo da atividade aí de uma empresa, geralmente ali a gente vai ter aquela questão das associações, das ONGs, né? Entidades sindicais. Então, assim, algumas atividades, né, de cunho social, elas poderão ter a isenção ou podem estar imunes aí à questão do pagamento do imposto de renda, tá?
E quando é que se paga esse imposto, né? Poderá ser pago trimestralmente, né? Ou seja, se a empresa, né, dependendo do regime, aí vai depender também do regime de tributação dela, né? Se ela for ali, digamos, pelo lucro presumido, né, o lucro real, ela vai poder ali recolher trimestralmente, né, apurar ali trimestralmente esses valores e recolher ali, geralmente, nos vencimentos, que são 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. Tá? Ou anualmente, né? Deverá ser pago em uma data específica determinada pela Receita Federal. Né? Então, aí, dependendo do regime tributário dela, ela vai poder aí ter essa opção da forma de recolhimento. Beleza? Ok, pessoal? Dúvidas, perguntas aí no imposto de renda da pessoa jurídica? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Próximo imposto, IPI. Já ouviram falar do IPI? O que é o IPI, pessoal? O IPI é o Imposto Federal, instituído pela União, que incide sobre uma categoria específica de bens, né? Neste caso, produtos industrializados. Esse imposto é a obrigação tributária principal devida pelas indústrias e estabelecimentos equiparados. Tá? Então, gente, o IPI, né, ele, como já diz, né, Imposto aos Produtos Industrializados, ele vai ser um imposto ali aplicado na indústria, né, na industrialização de algum bem. Né? Então, digamos, uma empresa que, de repente, compra o aço, né, vamos supor, ela pega o aço e transforma num bem, digamos, em panelas. Né? Comprou o aço, transformou em panela. Então, esse ato de transformar e mandar ir para o mercado para venda vai gerar um tributo que é esse IPI. Tá? Então, assim, tudo que houver transformação, tudo que for industrializado, vai sofrer a incidência de IPI. Né? E qual é o objetivo desse imposto? Podemos dizer que o imposto sobre produtos industrializados tem grande relevância no orçamento do fisco. Além da função arrecadatória, o IPI exerce um papel importante no que tange à regulamentação no mercado, pois o imposto onera artigos nocivos à saúde, né? Uma das características desse imposto também, né, gente? Esse imposto ele tem uma questão assim de, como é que a gente pode chamar? A gente chama ele de um imposto seletivo. Né? Ele vai trazer uma seletividade para produtos. Ou seja, quanto mais supérfluo for o produto produzido, né? Quanto mais supérfluo ele for, maior vai ser a incidência desse imposto. Né? E quanto mais necessário, ou seja, menos supérfluo, né? Menor vai ser o imposto. E aí a gente vai ter um exemplo, a questão da cesta básica. Produtos da cesta básica, que é a isenção do IPI, ou seja, não há cobrança desse tributo. Por quê? Porque é um item necessário para a vida humana, não é isso? E aí um outro exemplo aí, contrapondo essa questão da cesta básica, a gente vai tomar como exemplo aí a questão do cigarro. Né? O cigarro. Cigarro é um dos produtos que tem a maior taxação de IPI. Por quê? Porque ele é um item supérfluo e que, de certo modo, ele é muito nocivo à saúde. Não é isso? Então, o IPI ele tem justamente o poder de, digamos assim, controlar, né, esse consumo, vamos supor. Né, vamos dizer assim. Né? Então, com o IPI mais caro, a pessoa já pensa aí, né, ou deveria pensar bem mais na questão de pagar pelo vício, de cigarro, bebida alcoólica, né? Então, são itens de produtos, né? Que, de certa forma, tem uma alta taxa de incidência de IPI. Tá? Como o IPI é utilizado pelo poder público, pode-se dizer que seu objetivo é o de evitar que a indústria nacional seja enfraquecida. Para isso, ele busca manter uma isonomia entre produtos importados e os industrializados no Brasil. Né? Então, outra característica do IPI também, né?
controlar a questão do mercado interno, vamos dizer assim, né? Então, digamos que bens equiparados, né? Vamos supor, sei lá, uma caneta que é produzida aqui no Brasil e uma caneta que é produzida fora, né? Então, esse IPI ele tem um poder, digamos, ele valorizar mais o produto interno, né? Se ele taxar mais o produto externo, não é isso? O consumo interno vai ficar mais estimulado, porque aí a gente vai dar a opção de, né, de consumir mais os produtos internos, né? Então, o IPI tem o poder de fazer isso também, né? De fazer esse controle aí do consumo desses produtos industrializados, tá bom? Um outro exemplo que a gente pode dar aqui, na época do governo aí, de governos anteriores, não sei se vocês vão se recordar, teve um período que o governo, para estimular o consumo, digamos assim, né, ele abaixou o IPI da linha chamada linha branca, que são o quê? São aqueles utensílios domésticos, né, eletrodomésticos, geladeira, fogão, né, micro-ondas. Então, o governo ele baixou, né, a taxação sobre esses itens para que o consumo pudesse aumentar, né? Isso aí era a intenção de fazer com que a economia ficasse mais dinâmica, né? Foi um período ali que estava tudo mais difícil, né? Questão do emprego, economia baixa. Então, para fomentar, para melhorar a questão da economia naquela época, o governo se utilizou da taxação do IPI, né? Reduzindo o IPI sobre esses produtos da linha branca, para que o brasileiro pudesse consumir mais, né? E fazer isso girar o mercado aí das indústrias, né? Que as indústrias pudessem produzir mais e tal. Beleza? Quem paga o IPI, pessoal? O IPI ele é pago pelo importador, né? Ou quem a lei equiparar. O industrial, né? Ou a quem a lei equiparar, o arrematador de produtos abandonados ou apreendidos, levados a leilão, né? O comerciante de produtos sujeito ao imposto. Então, todas essas pessoas elas estão sujeitas ao pagamento do tributo, né? Quem importa, quem produz, quem compra ali de um leilão, não é isso? Um comerciante que tiver algum produto que esteja sujeito. Então, todos esse pessoal, esses contribuintes, vamos dizer assim, estão sujeitos ao pagamento do IPI. Beleza? E, quando paga? De acordo com a tabela TIP, né, que é chamada tabela do IPI, o período de apuração do IPI será mensal e o recolhimento será do 10º ao 25º dia do mês subsequente ao da decorrência dos fatos geradores, ou seja, depender do enquadramento do produto, né? Então, existe uma tabela que vai trazer uma definição ali que, dependendo do produto, ele vai ser o imposto, né? Esse IPI ele vai ser recolhido dentro desse período aí, né? No 10º ou 25º dia útil, né? Vamos dizer assim. Beleza? Pessoal, dúvidas, perguntas? Pode prosseguir? Ok. Próximo imposto. Imposto de renda da pessoa física, né? O imposto de renda da pessoa física é o imposto federal brasileiro que incide sobre todas as pessoas que tenham obtido um ganho acima de um determinado valor mínimo, né? Anualmente, este tributo é obrigado o contribuinte é obrigado a prestar informações através da declaração de ajuste anual, né? Inclusive, esse ano, né, excepcionalmente, encerrou agora dia 30 de junho, né, a entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física, né, para apurar possíveis débitos e créditos. Então, gente, o imposto de renda, no caso da pessoa física, né, ele vai incidir sobre os rendimentos que ele oferir, ou seja, sobre o salário, se de repente eu fiz a venda de algum imóvel, de algum bem e tal, e eu obtive lucro, eu tenho que recolher esse imposto de renda, né? Então, nessas situações, o imposto tem que ser pago, tá bom? Então, para isso também existe uma tabela, tá, pessoal? No que tange aí a percepção de salário, né, de rendimentos tributáveis, vamos dizer assim, existe uma tabela que vai nos dar essa limitação, de a partir de quando, né, de quanto eu oferir, eu vou ter que recolher esse imposto, tá bom?
O imposto de renda ele é um principal tributo e arrecadação do país e tem como objetivo a redistribuição da receita acumulada para o financiamento de políticas públicas, né? Em outras palavras, isso quer dizer que dedicamos parte do que ganhamos, né, para contribuir com o governo. Com os valores arrecadados, o governo aplica os recursos em serviços destinados à sociedade, tais como a educação, saúde, obras, infraestrutura e assim por diante. Pessoal, isso aí é a mesma coisa, a aplicação, a destinação do imposto de renda da pessoa física é igual à da pessoa jurídica, né? Que as empresas pagam. A destinação vai ser a mesma, tá bom? E quem paga? Todo cidadão contribuinte de acordo com o montante de rendimentos auferidos, né? Então, ó, tem aqui um exemplo. Essa é a tabela, a última tabela do imposto de renda, né? Então, vamos supor, como a gente teve agora a declaração do imposto de renda da pessoa física, só um minutinho, pessoal. Então, vamos lá, né? Dando continuidade. Então, existe uma tabela, né? Para que o cidadão possa, que vai dizer a partir de quando o cidadão ele é obrigado a fazer o pagamento do imposto de renda. Então, ó, pela última tabela, você vai ver aí ó, que quem ganhou até R$ 22.847,76, quem ganhou até esse valor durante o ano, ele está isento de pagar imposto de renda, tá bom? Passou desse valor, aí vai ter as faixas, né? Ó, quem ganhou de 22.847 a 33.919 vai sofrer ali um desconto com uma alíquota de 7,5%, né? E assim sucessivamente. Então, a gente vai ter as alíquotas de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Então, dependendo de quanto o cidadão venha a receber no ano, né? Ele vai ter que fazer ali a soma e enquadrar nessas faixas de alíquota, né? Para daí saber quanto que ele vai ter que pagar de imposto de renda. Beleza? Ó, o pagamento ele será feito anualmente. A título de antecipação, o contribuinte fará o recolhimento no mês subsequente ao fato gerador. Então, o que acontece? O imposto ele é anual, tá? Mas, digamos, se eu sou um trabalhador, né, assalariado, trabalho ali, recebo salário mensalmente, se de repente, dentro das faixas mensais, o meu salário ultrapassar, a empresa ela vai reter o imposto de renda, ela vai repassar para o governo a título de antecipação, tá? Então, isso todo mês. Quando for lá no ano seguinte que eu vou fazer a minha declaração de imposto de renda, a gente vai pegar, vai apurar tudo que eu recebi, e aí eu vou ver se eu vou me enquadrar nessas faixas, né, das alíquotas. E se de repente eu não me enquadrar, digamos que eu tive ali no decorrer do ano de 2019, eu tive R$ 500 que a empresa descontou de imposto de renda. Quando foi agora na hora de fechar a declaração, de fazer a declaração anual, que é juntar todos os valores recebidos, eu vi que a soma de tudo ficou ali abaixo de 22.847, tá? Então, o que acontece? Quando eu fizer a minha declaração do imposto de renda, aqueles R$ 500 que foram descontados, ele vai ser devolvido. É isso que a gente chama de restituição de imposto de renda, tá, pessoal? É quando, na verdade, eu sofro retenção do imposto de renda no decorrer do ano, né? E quando eu vou fazer a minha declaração, que eu vou apurar de fato o que eu devo de imposto, se eu devo, né? Aí, quando eu faço a declaração, vai me aparecer o resultado, se eu vou ter imposto para receber de volta, ou, de repente, se também eu recolhia menos, eu vou ter que complementar, né? Pagar mais imposto, para complementar em cima daquilo do que deveria de ser, de fato, pago em determinado ano. Tá bom? Beleza? Dúvidas, perguntas aí sobre o imposto de renda da pessoa física, pessoal? Posso continuar? Ok, beleza. Próximo
tributo aí federal, COFINS, contribuição para financiamento da Seguridade Social, né? O que é o COFINS? Como eu falei, né, a sigla para contribuição para financiamento da Seguridade Social, um tributo federal criado em 91 e que incide sobre empresas e pessoas jurídicas, tá? Calculado a partir de suas receitas brutas, tá? Então, o cálculo desse imposto, a base dele é tudo que a empresa, digamos, vende, né? Se ela é comércio, em cima de tudo que ela vender, né? Ou se ela presta um serviço, em cima daquele faturamento pela prestação de serviço, tá? O imposto ele foi criado com o intuito de financiar o sistema de seguridade social do Brasil, por meio da arrecadação de recursos para bancar os serviços da Previdência Social e demais projetos, né? Então, ó, esse imposto aí, né? A contribuição, na verdade, esse tributo que é contribuição, diga-se de passagem, para fiscal, que tem um objetivo específico, né? Que é ali para a Seguridade Social, não é isso? Então, ele é destinado lá ainda para complementar lá digamos, a Previdência Social, né? Com os seus benefícios que ela presta aí à sociedade. Quem que paga? Precisa pagar COFINS todos os contribuintes estabelecidos como pessoa jurídica, ou seja, todas as empresas legalmente constituídas e as pessoas físicas equiparadas às empresas, de acordo com a regulamentação do imposto de renda. Ou seja, todas as empresas têm que pagar o COFINS, a COFINS. Quando pagar? O recolhimento da COFINS ela é realizada pela própria empresa, né? E o valor deverá ser recolhido até o dia 25 do mês seguinte, né? Então, teve o fato gerador esse mês, digamos, a gente está agora em julho, né? Então, a empresa faturou esse mês de julho. Sobre esse faturamento do mês de julho, ela vai recolher até o dia 25 de agosto, tá? 25 do mês subsequente. Beleza? Próximo imposto, ITR, Imposto Territorial Rural. O que é? É um imposto territorial rural que tem como base de cálculo o valor fundiário da propriedade rural. Tá? Qual o objetivo desse imposto? Segundo a Receita, o imposto territorial rural visa desestimular os grandes latifúndios improdutivos. A alíquota será maior para propriedades de maior área e baixo grau de utilização. Então, quanto menos produtiva for aquela terra, mais imposto ela paga. Bom? Quem paga? O contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Né? E quando paga, o ITR deve ser pago até o último dia do mês fixado para a apresentação da DITR, Declaração de Informações do Território Rural, em uma cota única ou até 4 cotas iguais mensais consecutivas até o último dia útil de cada mês. Então, assim, gente, todo ano o governo vai lá e informa o período para prestar a declaração, né, do ITR, né, do Imposto Territorial Rural. Geralmente acontece ali entre os meses de agosto, setembro, né? Por aí. Então, o governo foi lá e disse, ó, você tem que entregar, você que é proprietário aí, dono de terra, possuidor e tal, você tem que fazer a sua declaração, né, do ITR até o dia 30 de agosto, né? Então, assim, 30 de agosto tem que prestar a declaração, não é isso? E até o dia 30 tem que pagar também o ITR, né, que é o imposto, né, que foi apresentado lá na declaração, certo? E aí o pagamento ele pode ser em cota única ou em 4 parcelas, né, aí sucessivas. Beleza? Pessoal, dúvidas, perguntas? Pode prosseguir. Ok. IOF, né? Imposto sobre Operações Financeiras. Vocês aí que gostam de pedir dinheiro emprestado, ó, se ligue aí no IOF, tá? Ó, o IOF é a sigla para Imposto sobre Operações Financeiras. A porcentagem do imposto sobre o valor depende do tipo de operação.
Um exemplo, para envio ali de dinheiro para o exterior, varia de acordo com a natureza da remessa, pode ser entre 0,38% a 1,1%. Para a compra de moeda estrangeira, a porcentagem cobrada é de 1,1%. Já para o uso do cartão de crédito, débito, pré-pago, traveler, cheque, é de 6,38% do IOF, né? O objetivo do imposto, o IOF, ele foi criado como forma de regular a economia. Acredita-se que, desta maneira, o governo pode ter uma noção de como está funcionando a oferta e demanda de crédito no país e possa, através do ajuste de taxas, equalizar alguns pontos econômicos. Um exemplo disso aí, pessoal, é que agora, vamos supor, nesse período de pandemia, o governo ele zerou a alíquota de IOF e algumas linhas de crédito, né? Então, ele também tem esse poder de estimular aí, né? De poder contribuir, melhorar ou dificultar a questão do crédito, é o mercado de crédito, vamos dizer assim, né? Quem que paga? Esse imposto é pago por pessoas físicas e jurídicas que efetuarem operações de crédito, empréstimos, câmbios, seguro e operações relativas a títulos ou valores mobiliários. Beleza? Próximo, quando pagar? A data de débito do IOF consiste na data em que o imposto será cobrado nas operações. De modo geral, como podemos ver, existem operações onde a cobrança de IOF é realizada de maneira diária, tá? E também mensal, incluindo as duas modalidades a depender da operação. Entretanto, o IOF é cobrado mensalmente dos consumidores, mesmo que haja somas diárias sobre a operação. Para tanto, é preciso estar atento às formas de cobrança acima indicadas, de modo a evitar sustos com valores imprevistos em sua conta. CID, contribuição de intervenção no domínio econômico. O que é a CID, pessoal? Né? A CID é uma contribuição de intervenção sobre o domínio econômico. Né? Consiste em um imposto que incide sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados álcool etílico e combustível. Né? Álcool etílico e combustível. Né? Então, a CID é um imposto que incide aí sobre a questão dos combustíveis em geral, tá, gente? E vira e mexe, diga-se de passagem, sempre sai alguma coisa aí nos noticiários sobre essa questão da CID, né? Quando o combustível aumenta ou diminui, né? O governo, na verdade, ele tem um poder ali de estimular essa questão dos valores dos combustíveis, né? E esse imposto é um mecanismo que pode aumentar o valor do combustível ou diminuir, né? Então, o governo se usa muito dessa taxação aí para poder, digamos, baratear ou deixar mais caro o combustível, tá? O objetivo do imposto, financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria de petróleo e gás, que visa reduzir os efeitos da poluição causada pelo uso de combustível. Subsídios à compra de combustíveis, financiamento de programas de infraestrutura e transportes. Quem paga? Paga o produtor, né, que é a refinaria, paga o formulador, que são os laboratórios de pesquisa, paga o importador dos combustíveis, pessoa física ou jurídica que fizer a importação de combustível. Tá? Quando pagar? No caso de comercialização no mercado interno, a CID, combustíveis devida, será apurada mensalmente e deverá ser paga até o último dia da primeira quinzena do mês subsequente à ocorrência do fato gerador. Beleza? CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, né? Então, o que é? É um tributo federal que incide sobre todas as pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil. Qual o objetivo desse imposto? É de dar apoio financeiramente à Seguridade Social. Esse apoio à Seguridade diz respeito aos investimentos em serviços públicos, como aposentadoria, desemprego, direito à saúde, etc. E quem paga? Todas as empresas devem pagar a CSLL, de acordo com o modelo de tributação para fim de recolhimento do imposto de renda. Né? Então, dependendo ali do regime tributário da empresa, ela vai ter também ali uma taxação da contribuição sobre o lucro líquido. Né? E quando pagar, será de acordo com o regime de tributação da empresa. Né? Então, aí tem que ver qual é o regime de tributação dela para que possa se fixar aí o prazo de pagamento. Bom?
FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Esse vocês conhecem, né? Ou geralmente fica bem atento, né? Esse é muito conhecido pelo trabalhador, né? O trabalhador ali de carteira assinada tem aí uma certa relação e preocupação com o fundo de garantia, né? E o que é o fundo de garantia? O fundo ele foi criado pelo governo federal para formar uma reserva de dinheiro para o trabalhador. O depósito é feito todo mês pela empresa e equivale a 8% do salário. Não há desconto para o trabalhador. Então, no geral, gente, o FGTS, ele na verdade ele é um custo da empresa. Ele não é um desconto do trabalhador. Lembre-se disso. E vira e mexe, eu vejo gente aí falando que descontaram o meu FGTS. Não, FGTS não se desconta do trabalhador. Pelo contrário, ele é uma poupança que é feita pela empresa, pelo empregador, né? É a empresa que paga esse tributo, né? Vamos dizer assim. A empresa que constitui lá aquela poupança para o trabalhador, né? Sem custo nenhum para o trabalhador, tá, gente? As contas de FGTS de todos os trabalhadores ficam na Caixa Econômica Federal. A soma de todas essas contas dá origem a uma única. Assim, quando o governo fala na utilização do recurso do FGTS, está se referindo a essa conta, né? Os recursos dela são utilizados pelo governo na área de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana, como pavimentação de estradas. Dessa forma, o dinheiro da conta do FGTS de cada trabalhador não fica parado para a Caixa, tá? Então, cabe lembrar aí, pessoal, que esse fundo, né, enquanto assim as empresas mensalmente vão lá e depositam, né, para constituir lá aquela poupança para o trabalhador, o dinheiro ele não fica lá parado na Caixa Econômica, né? Esse dinheiro ele serve, né, esse fundo na verdade ele serve para financiar algumas atividades aí do governo, né? Como esses programas de habitação, tipo Minha Casa Minha Vida, né? Ele é fomentado aí através do FGTS, né? O FGTS é que dá o gás para que esses programas habitacionais possam acontecer, tá? Então, serve para financiar isso, né? Questão de infraestrutura, pavimentação, né? Melhorias ali na comunidade em geral, vamos dizer assim, tá? Quem que paga? A empresa empregadora. Quando pagar? No início de cada mês. Os empregadores depositam em contas abertas na Caixa, em nome dos empregados, e o valor corresponde a 8% do salário de cada empregado, né? Então, lembre-se disso. O valor, né, desse depósito é 8% do seu salário, tá? E esses 8% ali mensalmente vai fazer uma composição de um fundo que você poderá utilizar, no caso, quando sair da empresa, né? Se caso for demitido aí sem justa causa, não é isso? Você vai poder aí, lançar mão desse recurso ou para utilizar aí para alguns, para financiar um imóvel, vamos dizer assim. Você também pode se utilizar dele, né? Parte para ir para fazer quitação aí do imóvel, beleza? E para finalizar, o último tributo, INSS, a contribuição previdenciária. O que é? A contribuição previdenciária é um pagamento de natureza tributária que é destinado aos gastos com previdência social, gente, tá? O objetivo desse imposto é um programa de seguro público, né, que concede vários benefícios aos segurados, como aposentadorias, auxílio reclusão, auxílio doença, salário maternidade e pensão por morte, né? Então, esse é o objetivo do INSS, né? E quem que paga? Qualquer pessoa que exerça uma atividade remunerada é obrigada a pagar o INSS, seja na iniciativa privada ou de forma autônoma, tá? E quando paga, sempre no dia 20 do mês subsequente, tá bom? Então, o INSS, aquele valor que é descontado lá mensalmente também do trabalhador, né? Esse valor, ele também vai compor, né, lá para compor o fundo lá da Previdência Social, e esse valor ele vai custear justamente essas despesas com a Previdência Social, né? Então, vamos supor, aquela aposentadoria que é pago lá para a avó, né, para a vovó, para o vovô, não é isso? Aquele cidadão que por acaso sofreu um acidente, ficou inválido, não tem mais condição de trabalhar, se ele for um segurado, ele também vai poder ali receber uma aposentadoria por invalidez, né? Uma mulher gestante, né, teve o filho, né? Ela vai precisar ali, né, se afastar das suas atividades e ela precisa se manter durante esse período, né? Então, para isso, ela vai ter direito a acesso aí à licença maternidade, né, ao salário maternidade.
que também é custeado pela Previdência Social. Beleza? Então, esses são alguns exemplos de benefícios custeados pelo INSS no nosso dia a dia, né? Existem inúmeros outros, né, que o INSS custeia. Beleza? Mas tudo isso tem uma contribuição do trabalhador, tá bom? Beleza, pessoal? Gente, alguém quer fazer alguma colocação? Alguém gostaria, eu quero deixar agora o espaço para tirar alguma dúvida, alguém queira fazer alguma pergunta, alguma contribuição, né, sobre esses tributos que nós vemos hoje. Lembrando que esses tributos, pessoal, eles são os tributos aí da esfera federal, ou seja, são tributos que foram instituídos aí por leis federais, o governo federal, né? Então, ok, beleza, Misael. Então, assim, ok, Vinícius, beleza. Então, assim, pessoal, já que não tem dúvidas, nem perguntas a fazer, esse foi o nosso conteúdo de hoje, tá? Então, reforçando aí, é interessante dar uma olhada lá no livro-texto, dar uma lida, tá? Após eu terminar aí de organizar os vídeos, eu vou estar disponibilizando os vídeos da aula de hoje e também o link da nossa atividade, tá? Lembrando que é de suma importância que a atividade seja respondida e enviada para que possa contabilizar a sua presença na aula de hoje. Tá bom? Ok, então, pessoal. Então, ó, para os meus nobres, caros alunos e colegas, eu quero desejar uma boa noite. Espero que a aula de hoje tenha sido proveitosa para você, tá? Reforço, não esqueça de responder a sua atividade, tá? Ela é importante para que a sua presença seja considerada na aula de hoje, tá bom? Então, ó, se ninguém tem mais nada a acrescentar, a gente vai encerrando por aqui a aula de hoje. Desejo a todos um bom descanso, uma boa noite e até a nossa próxima aula, nesse mesmo dia e nesse mesmo horário. Tudo bem, pessoal? Então, ó, boa noite a todos.